Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai contar uma história que talvez você não conheça. A gente vai conhecer a história de Maria Bueno, a santa curitibana. Isso mesmo, Curitiba tem uma santa, ainda não está canonizada pelo Vaticano, mas ela tem um histórico de muitas graças, muitos pedidos atendidos aos seus devotos, fiéis e tudo mais. Mas antes de a gente mergulhar nessa história tão típica aqui de Curitiba, eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e, claro, seja membro também aqui do canal. É uma forma de ajudar o canal a crescer, a se desenvolver e criar conteúdos com maior regularidade ainda. Já pensou? A gente conseguir produzir ainda mais aqui no canal? Então, uma das formas de a gente chegar nesse objetivo é com o programa de membros. Então, uma das coisas que a gente pede para vocês é isso: se inscreva aqui no canal, ative o sininho e seja membro. A gente vai caminhar aqui pelas ruas do São Francisco para conhecer um pouquinho mais dessa história. Se você quiser conhecer o bairro do São Francisco, a gente tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, em que a gente conta a história das ruínas e também um pouquinho do bairro. Olha só, a gente está também numa ruazinha bem bonitinha aqui do São Francisco e a gente vai ali para a região do cemitério municipal. Eu já adianto que a gente não vai poder visitar o túmulo da Maria Bueno porque é proibido filmar e fotografar lá dentro. Precisa de uma autorização especial e não é assim tão simples. Mas a gente vai contar essa história e a gente vai passear aqui pelo bairro um pouquinho. Uma coisa que talvez seja importante de dizer é: Maria Bueno foi um dos casos mais notórios de feminicídio aqui de Curitiba. Ela era filha de um imigrante espanhol chamado Pedro Bueno, e ela teria nascido entre 1854 ou 1864. Existe alguma divergência nessas datas. E isso faz com que mude um pouquinho algumas representações de como tudo aconteceu. Existem algumas divergências. Também ela era filha então do Pedro Bueno com a Júlia, que seria uma brasileira. E aí, outra divergência é sobre a cor da pele da Maria Bueno. Alguns vão dizer que ela era branca, outros vão dizer que ela era parda, ou em alguns casos até mesmo negra. Antes de a gente continuar a contar essa história, eu quero pedir para vocês prestarem atenção aqui. A gente está no São Francisco, então a gente precisa contar algumas histórias para vocês também. A gente já falou do bairro, mas algumas coisas talvez mereçam um pouquinho de atenção. Esse prédio que a gente vê aqui na frente, aqui na esquina, era o antigo Bar do Pudim, um dos lugares mais importantes em termos de concentração da boemia curitibana. Ele fechou em 2020, após 50 anos de funcionamento, e ele fica aqui, ó, na Praça do Gaúcho, ou Praça do Redentor, ou Praça do Skate também. A Praça do Redentor foi fundada em 1974, passou por uma reforma em 2009 e depois em 2023. E vocês estão vendo aquele toldo preto ali na frente? Ali era o sorvete do Gaúcho. Então é muito provável que o nome Praça do Gaúcho se dê justamente por conta dessa sorveteria que hoje chama Café Gaúcho e tudo mais. Enfim, e a Maria Bueno, a história dela é bastante diversa, tem várias versões. Uma delas dá conta de que
o pai dela teria morrido na Guerra do Paraguai, e por conta dessa morte ela foi enviada para um convento, e depois do convento ela foi levada para um lar de italianos, porque a mãe dela também teria morrido. Então são histórias que divergem, e nessa família de italianos, depois eles acabaram perdendo tudo, e ela também acabou indo morar na região que hoje é ali a Vicente Machado. A gente vê um pouquinho aqui da região. E nessa vida que ela levava, ela lavava roupas e tudo mais, e ela acabou se envolvendo com um soldado, que era o Isidoro Diniz. E o Isidoro, eles se conheceram em um baile, e pelo que consta ele era um sujeito muito ciumento, e em 1893, do dia 28 para o dia 29 de janeiro, ia acontecer em Curitiba um baile muito importante. A gente precisa lembrar que ali na virada do século 18 para 19 para 20, aliás, Curitiba era uma cidade ainda muito pequena e provinciana. Ou seja, um baile era algo que iria mobilizar bastante a cidade, e é claro que a Maria Bueno queria muito participar desse baile. O Isidoro estava aquartelado, estava de serviço, talvez não seja aquartelado a palavra correta, e ele não teria deixado que ela fosse, mas ela acabou indo mesmo assim. E ele saiu escondido do quartel, acabou descobrindo que ela foi ao baile, e na manhã do dia 29 acabou matando a Maria Bueno a punhaladas. Ali, na época, se falava que era uma região de mata, mas é o que hoje a gente conhece como a esquina da Vicente Machado com a Brigadeiro. Era conhecido como Estrada dos Campos Gerais, Rua dos Campos Gerais. Enfim, o corpo foi encontrado depois e se gerou uma comoção na cidade e tudo mais. E desde os anos 70, 80 para cá, muitas pessoas comentam que são agraciados com bênçãos, curas pela Maria Bueno. A gente não vai, como eu falei, mostrar o túmulo dela, mas a gente vai dar uma passadinha aqui no cemitério municipal do São Francisco, porque ele é muito bonito e ele tem inúmeros túmulos de pessoas importantes. Ele também conta a história de Curitiba. Então, o próprio Vicente Machado está aqui, Ivo Rodrigues, que era vocalista do Blindagem, também está enterrado aqui, Emiliano Perneta, o poeta, também, Cândido de Abreu também. Então é um lugar bem importante e muito bonito. Olha só, ele foi fundado em 1854, na verdade. Tem aí 51 mil metros quadrados e cerca de 5.700 túmulos. Vamos dar uma olhadinha aqui de cima. Então ele ajuda, como eu falei, a contar um pouquinho da história de Curitiba, e a gente quer mostrar a vista daqui de cima porque é muito bonito. Então, e muita gente relata que teve alguma graça alcançada, alguma doença curada, alguma bênção atingida por intercessão de Maria Bueno. E é por isso que ela é considerada uma santa aqui em Curitiba, ainda que ela não seja canonizada pelo Vaticano. Ela tem uma importância para a cultura curitibana, seja no imaginário popular, seja na fé católica,
bem importante. Olha só que lindo. A gente acha que o cemitério é um lugar mórbido, não é não. Olha só que coisa mais linda. É um espaço também de cultura, de arte, de memória. A gente tem aqui uma escultura. Olha só. Vamos ver de quem é. Será que é do João Turim? Mas é bom prestar atenção. Ó, vós homens que passais pelo caminho, olhai e vide se há dor maior que a minha. Eu acho que talvez seja do João Turim. Posso estar errado. Eu não consegui ver ali, vamos ver se a gente vê depois. Olha só que lindo, mais uma vez. Então, a Maria Bueno é essa figura que não só ajuda a entender um pouquinho do que é Curitiba, mas também mostra uma outra face da cidade. Vamos passear mais um pouquinho por ali. Mostra essa outra face da cidade, que é essa Curitiba interessada pelos seus personagens. Dizem que quando você visita o túmulo da Maria Bueno, e aí quem me contou isso foi meu amigo Fabiano Viana, você deve levar uma rosa vermelha para ela. Então, se você vier visitá-la, deixe uma rosa vermelha aqui. O cemitério municipal, como a gente falou, ele tem aí 170 anos, completa esse ano, e é uma importante parte dessa memória e dessa estética social aqui de Curitiba. E como eu falei, a cidade é cheia dos seus personagens, é cheia de gente que conta histórias, que mostra a sua relação com a cidade a partir de como essa relação acontece, mesmo que seja após a sua partida. Então, Maria Bueno é uma dessas figuras. E uma coisa bem interessante é a seguinte: se você visita o túmulo dela, você vê várias plaquinhas de pessoas agradecendo as graças alcançadas sobre as mais diversas questões. Então também faz parte dessa mística curitibana. É interessante. Talvez, se você é de Curitiba, é provável que você já tenha escutado falar sobre ela, é provável que você a conheça. Porém, se você não for aqui da cidade, a gente tem essa história para contar para vocês. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo mais curto, mas ele tem justamente essa função, resgatar essa história tão importante. Mas a gente, claro, precisa também contar o que aconteceu com o Diniz depois. Lembram que eu comentei que ele estava no quartel e que ele fugiu? Pois é, nessa fuga ele acabou, como ele saiu escondido, não foi provado de que ele estava na região onde o corpo da Maria Bueno foi encontrado. E acabou que ele não teve nenhuma relação juridicamente com o caso. Porém, durante a Revolução Federalista, ele foi já fora do exército, ele foi pego com mulas roubadas e ele acabou sendo fuzilado. Para muita gente, isso foi uma espécie de castigo divino. Morrer dessa maneira por conta do que ele havia feito antes contra a Maria Bueno. Enfim, tudo isso faz parte
dessa história com cara de Curitiba. Essa história que a gente não sabe aonde está o mito e onde está a verdade dos fatos em toda ela, né? Justamente porque a gente precisa pensar como era a imprensa da época, como era a divulgação dos fatos, a própria relação social de homens e mulheres. Tudo isso contribui para a maneira como a história é relatada. Olha só, mais um pouquinho aqui para vocês. Essa era uma história que fazia tempo que a gente queria contar aqui no Curitibando e agora a gente conseguiu. E aí, o que você achou da história de Maria Bueno? Claro que ela está simplificada aqui no vídeo, é óbvio que tem muito mais detalhes, é óbvio que é preciso manter essa história viva para que fatos como esse não se repitam. Então, é uma história que faz parte da mística curitibana. E aí, conta pra gente se você quer uma visita guiada aqui no cemitério do São Francisco, ou no seu nome oficial, Cemitério Municipal de São Francisco de Paula. E aí a gente pode contar mais um pouquinho da história do bairro nesse outro vídeo aí, e aí a gente faz tudo como manda o figurino. Deixa aqui nos comentários e a gente pode fazer essa visita. Olha aqui os portões. Enfim, se você chegou até aqui e por acaso ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no Curitibando, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer e que não custa nada, que é compartilhar esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. Isso já é uma maneira de fazer com que o Curitibando chegue a mais gente e a gente continue criando esses vídeos para você, tá certo? Então, um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até lá.